Pessoal, eu vou deixar o link do meu canal Reserva aqui na descrição da live, tá, pessoal? Quem puder inscrever no meu canal Reserva está aqui na descrição da live. Se inscreva lá. Por enquanto não tá tendo vídeo, mas logo logo vai ter vídeo para vocês no meu canal Reserva, tá, pessoal? Vou pegar todas as lives que estou transmitindo para vocês e vou publicar lá. Então, quem puder inscrever no meu canal Reserva, que vai estar aqui na descrição da live, passa lá, se inscreve e não esquece de ativar o sininho de notificações, pessoal, tá, pessoal? Porque logo logo vai ter vídeo lá no canal Reserva para vocês, pessoal. Então, hoje eu vou estar lendo Juízes, tá, pessoal? Capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus. Deixe o ventre e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apressou. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: Eis tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda. Comerá tudo quanto lhe tenho ordenado. Guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E
agiu o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher, e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiseres matar, não aceitaria na nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, que nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Jorá e Estaol. Então, pessoal, esse foi o capítulo 13, né, de Juízes. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 13 de Juízes quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 14 de Juízes. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramado lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo ele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma e adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vos me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhes disseram: Dai-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti.
e a casa de teu pai. Chamaste-nos vos aqui para possuir o que é nosso. Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse: Eis que nem eu a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e tu declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao sétimo dia Lu declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão. E ele lhe disse: Se vos não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que o acompanhava. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14 de Juízes. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 de Juízes, né, quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 15 de Juízes. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara a minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: Por certo, dizia eu, que te toda a aborrecia de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã, mais nova, mais formosa do que ela. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou. Esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram Sansão: O genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim os haverei de fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etá. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominaram sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: Jurai-me que vós mesmos me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo:
não mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possatemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até ao dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 15 de Juízes, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 15 de Juízes quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 16 de Juízes. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito a Gazita: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então os mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeitou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim os afligiríamos, e te daremos cada um 1100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara a mim, peço-te, e que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de firmes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraquecerias e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de firmes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então que quebrou as vergas de vimes como se quebra o fio da estopa ao cheio do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força.
Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com o que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os lírios da teia. E ela a fixou com uma estanca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças, tecida juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrirá todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E se despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quanto foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e os que destruíam a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se eles, o coração disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós, e chamaram Sansão do cárcere. E brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé dentre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas, e que se sustenha a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que te uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio
e que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua casa do que os que matará na sua vida. Então seus irmãos desceu e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16, né, de Juízes. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 16 de Juízes quis transmitir para nós. Ricardo 013, boa tarde. Agora, pessoal, capítulo 17 de Juízes. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: há 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições. E também as disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse à sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição de sorte, que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efote e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdotes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E aí havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali, e este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que acha comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Então, pessoal, esse foi o capítulo 17 de Juízes. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 17 de Juízes quis transmitir para nós. Eu, Wari Travas, obrigado, meu amor, tá? E agora, pessoal, o capítulo 18 de Juízes.
naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaria os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus cofins, com homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastrear a terra, e lhe disseram: Ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui, e que é o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levartes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse a alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios, e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E ele disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos, não sereis preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegares, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos lá entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim e Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Milca. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vos também que naquelas casas há um efote e terafins, e uma imagem de esculturas, e uma fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e a saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o efote, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra, entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o efote, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo?
E, e eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. E te melhor que sejais sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então se alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o efote e os serafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo, assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Milca, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto, e disseram a Mica: Que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tornaste juntamente com seus sacerdotes, e vos fostes que mais me fica agora. Como, pois, me disseis que é o que tens, porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimos amargoso não se lancem sobre vós, que tu percas a tua vida e a vida dos tais da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Milca, e vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que o livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer como com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascerá a Israel, sendo, porém, Dan o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, e ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, pessoal, esse foi o capítulo 18, né, de Juízes. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 18 de Juízes quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 19 de Juízes. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém, Judá, porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi ele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la e o seu moço um par de jumentos. Iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram ele
levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao quinto dia, pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração, e detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa e já é a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando, para que aqui na a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um deles, a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol lhes disse: se lhes por junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim, e retiraram para lá, para entrar a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, diz onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém aqui me recolhe em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: para ser contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo. Não somente não passas a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram
filhos de Belial cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conhecemos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucuras semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alfa, a deixaram, e a romper da manhã veio a mulher e caiu à porta daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém, não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19 de Juízes, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 19 de Juízes quis transmitir para nós, pessoal. O capítulo 20 de Juízes. Então, todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa, e dos cantos de todo o povo se apresentaram, de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Israel, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subindo a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e tentaram matar e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizer tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos: a Gibeá procedemos contra ela por sorte,
e tomaremos 10 homens, 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que vindo eles a Gibeá e Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, em que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada afora. Os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. E contaram dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor a Judá: Subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim e ordenaram aos homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Torna-me a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse ao Senhor: Subir contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: Sairei, mas ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão. Ou pararei, e disse o Senhor: Subi que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja
junto a Gibeá, como nas outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais soube para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemos-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se esclareceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens e 100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá, e a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles, e cercaram o Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto. A penha de Rimon apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram dele 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto à penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até aos animais. Tudo quanto ali se achava, ia também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de Juízes, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 20 de Juízes quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 21 de Juízes. Ora, tinha jurado os homens de Israel
em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo ao Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz, se plantearam com grande pranto e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte um tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor, porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficarem de resto? Pois nós temos jurado que pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram a alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nem os moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e o fio da espada ferir aos moradores de Jabes, Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer, e todo varão e toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Ziló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes, Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciões do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lébana, e mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, eis ali aí saindo as filhas de Ziló, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Ziló, e de vós a terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vieram a litigar conosco, lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não las deste vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim os fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se
e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21 de Juízes, né? E espero que vocês tenham entendido o que o livro de Juízes, né, quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, amanhã vai ser o livro de Ruth, tá, pessoal? Amanhã vai ser o livro de Ruth que eu vou transmitir para vocês, tá, pessoal? E eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram a live até o final, agradeço mesmo de coração, tá? E falando para vocês que amanhã vai ter live, tá, pessoal, no mesmo horário, no livro de Ruth, tá, pessoal? Então, amanhã eu conto com vocês, tá, pessoal?